Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iniciamos o nosso módulo de História da Astronomia com 2 aulas. Nessa nossa primeira aula, a gente vai fazer uma distinção entre a astrologia e a astronomia e começar a falar sobre a astronomia das civilizações antigas. Vou iniciar essa aula com uma citação de um dos meus diálogos favoritos do cinema, que está no filme Sully, o herói do Rio Hudson. Para quem não conhece a história, eu não vou dar muito spoiler, mas vocês devem se recordar, não sei se vocês conhecem o caso. O filme é com o Tom Hanks no papel principal e ele conta a história de um comandante de avião que fez um pouso forçado no Rio Hudson, em Nova York, e ele é levado a julgamento sobre a real necessidade de fazer aquele pouso. Porque ele poderia estar querendo virar uma estrelinha, né? Mostrar que ele foi o grande heróizão ali, só para pagar de bonzão, ali tendo feito aquele pouso tão arriscado. Então, no filme se passa toda uma discussão sobre os modelos matemáticos que previam que seria possível ele, naquelas condições, ele ter feito o pouso em outros aeroportos de Nova York. Então, ele não tinha necessidade de pousar ali no Rio. E aí ele tá, em sua defesa no tribunal, ele argumenta que, cara, aquele acidente foi muito inédito. Ninguém nunca, uma das falas dele, né? Ninguém nunca na história da aviação tinha perdido os 2 motores numa altitude tão baixa. E a gente tem um tempo de reação pra gente pensar. Você sendo um comandante de avião, com tanta gente a bordo, vidas que estão na sua mão, sabe, um único ser humano querer equacionar todos esses problemas, né, ter tanta responsabilidade nas suas mãos, você querer que a pessoa pense racionalmente, estritamente, como vocês estão querendo que eu tivesse pensado naquele momento, cara, isso não existe, né? Então tem que levar em consideração o fator humano. Não dá para querer comparar o desempenho que ele teve naquela situação tão desesperadora com modelos matemáticos rodados em computador num laboratório todo climatizado que conseguem fazer pousos tranquilos. Cara, sabe? Você querer comparar a inteligência de uma máquina com a inteligência de um ser humano, com todas as suas subjetividades, com todo o seu emocional afetado naquela situação, né? E aí, em sua defesa, ele argumenta isso, né? De que a gente não pode idealizar situações. Então, estavam querendo julgar a conduta, a propriedade ou impropriedade da conduta dele, com base em resultados de modelos matemáticos, de como ele deveria ter agido, de como ele deveria ter pensado uma situação tão desesperadora. E aí ele solta essa frase: estão procurando falha humana? Então tornem isso humano. Então é esse o mote da nossa aula. Se a gente quiser procurar falha humana na ciência, se a gente quiser identificar quem errou e por que errou, nós precisamos tornar a ciência uma atividade humana, como a gente já discutiu amplamente. A ciência não é uma entidade mágica que está acima do bem e do mal, que é feita por seres humanos completamente desinteressados e completamente racionais. Não. A ciência é uma atividade humana, sujeita a seres humanos falíveis, sujeita a interesses econômicos, sujeita a interesses políticos em qualquer época da humanidade. Então fica a reflexão. Se a gente quiser encontrar falhas humanas na história da ciência, e são muitas, a gente precisa primeiro tornar a ciência um empreendimento humano. Às vezes a gente se esquece de que a ciência é um empreendimento humano. Então façam esse paralelo. A gente gosta muito de identificar culpados em qualquer evento, sabe? Baixa um pouco a bola. Vamos analisar a situação como feita por seres humanos. Então aí começa essa digressão, né, fazendo essa reflexão, né? Então, assim como qualquer história, a história da ciência ela é permeada de generalizações, ou seja, uma situação específica, um desenrolar específico de uma situação com pessoas específicas, a gente extrapola
para diferentes situações. A gente acha que todo mundo daquela categoria age dessa forma, a gente acha que todo mundo daquela época age daquela forma. A história da ciência é permeada de parcialidades, então a gente é acostumado a avaliar uma situação do nosso ponto de vista, né, do nosso referencial, e a gente esquece de avaliar que o outro também tem um outro referencial, o outro também tem uma interpretação que não necessariamente é ilegítima, só porque ela é diferente da sua. E idealizações, a ideia de que, isso que a gente estava discutindo, né, de que a ciência ela é uma atividade acima do bem e do mal, né, que ela é uma atividade completamente neutra, completamente isenta de quaisquer formas de valores e de intervenções, e não existe nada mais falso do que essa suposição. A ciência é também movida por interesses humanos, porque ela é uma atividade humana. A gente se esquece de que a ciência é uma atividade humana. E nós, enquanto seres humanos, nós somos maniqueístas, ou seja, a gente gosta de lutas do bem contra o mal. Nós gostamos de historinhas que envolvem um embate entre o bem e o mal, entre mocinhos e bandidos. E a gente acha que a história da ciência é feita também desta forma, né? Que a história da ciência é feita por heróis intrépidos, obstinados e idealizados que lutam contra o mal e a ignorância e a perversidade que permeiam todo o ser humano. A ciência é a luz que vai nos iluminar contra toda esta ignorância, e esses grandiosos homens que fizeram a ciência, sim, né, deram a vida para lutar contra esta ignorância das trevas que permeavam todo a vida do ser humano. Entretanto, quase nunca, né, nem sempre, para não dizer quase nunca, é este o caso. Tá? A ciência é feita por seres humanos, cheios de qualidades, cheios de defeitos, que têm suas lutas, que têm suas glórias e que têm também as suas falibilidades. Então fica aí o convite para a gente avaliar a história da ciência de um ponto de vista humano. Avaliar a história da ciência com todas as suas falibilidades. É muito necessário isso, principalmente, estou puxando a sardinha aqui para astronomia, mas a gente poderia abrir essa discussão para diversos ramos da ciência, se não todos, tá? Mas na astronomia a gente tem exemplos bem específicos, né, de que a gente acredita, né, que foram homens intrépidos envolvidos em uma luta contra a ignorância de instituições. Né? Vamos parar um pouco de idealizar situações, de idealizar pessoas e tentar fazer uma avaliação mais neutra. Trago aqui uma citação do Thomas Woods, que é talvez o maior historiador do cristianismo do século XX, e ele diz o seguinte: entretanto, o caso Galileu ainda ocupa um lugar de destaque na mente popular. Esse é, talvez, eu acho, o maior obstáculo em nosso caminho para tentar convencer as pessoas de que, na verdade, a Igreja não foi uma oponente das ciências ou coisa parecida. Por isso acho importante entrar neste caso de Galileu com um pouco mais de detalhes do que costumamos ter. E direi logo, como disse da última vez, não estou aqui para insinuar que toda decisão tomada por importantes membros da Igreja, mesmo neste caso um Papa, foi sábia ou prudente. Na verdade, acho que prejudicou a reputação da Igreja tremendamente. Ao mesmo tempo, porém, honestamente, acho que só é justo quando ambos os lados são ouvidos com justiça. E normalmente não é isto o que acontece. O que acontece é que Galileu é retratado como o grande herói que é irracionalmente vitimizado pelos ignorantes da Igreja Católica. Bem, é hora de, pelo menos, ouvir ambos os lados. Então, Papa João Paulo II, se eu não me engano, em 1991 ou 92, não vou me lembrar a data agora, ele reabriu o processo do Galileu. Essa documentação, sim, ainda está no Vaticano.
Ainda existem os documentos do processo do Galileu guardados no Vaticano, e ele reabriu esse processo com uma análise de, se eu não me engano, 1.300 ou 1.500 cientistas de diversas áreas, então historiadores, sociólogos, psicólogos, para a gente fazer uma reavaliação do que realmente aconteceu no caso Galileu. Por que a gente diz isso? Porque muita gente gosta de dizer por aí, né, colocar o Galileu justamente nessa posição que a gente está criticando. Como um homem intrépido, movido unicamente pelo desejo de saber, que lutou contra a ignorância da instituição opressora que era a igreja. Muita gente acha, inclusive, que o Galileu foi morto pela igreja. Tipo, não sabe nem qual foi a história de verdade e quer julgar. Quem morreu foi o Giordano Bruno, mas a gente fica nessa confusão. Então, essa discussão que o Thomas Woods está querendo levantar. Em que medida houve realmente esta opressão que é dita? Em que medida o Galileu realmente foi um gênio intrépido que lutou contra gigantes ignorantes? Em que medida a gente pode manter um julgamento de um eventual erro do passado, trazer esse julgamento para agora? É isso que a gente faz muitas vezes, né? A gente generaliza muito, né? O que uma instituição, uma pessoa fez no passado, 400, 500 anos depois, ela está exatamente fazendo a mesma coisa, né? A gente não consegue entender que instituições evoluem. E ressaltando isso que ele diz aqui, né? Não estou aqui para insinuar que toda decisão tomada pela igreja foi sábia ou prudente, mas que sim, a gente que se gaba tanto, né? Nossa geração, que a minha não, né? A de vocês mais jovens, quer dizer, a geração de vocês mais jovem que se gaba tanto de ter abertura de pensamento, de gostar de ouvir todos os lados antes de tomar uma decisão. Até que ponto a gente realmente faz isso? Até que ponto a gente realmente já não tomou o nosso partido, já não tomou o nosso lado e não estamos dispostos a ouvir outras versões? Então fica o convite aqui do Thomas Woods. Bem, é hora de pelo menos ouvir ambos os lados. Ouvir não significa acatar, ouvir não significa compreender, ouvir não significa aceitar, embora fosse o ideal. Mas é necessário, pelo menos, ouvir ambos os lados. Então, feito esse preâmbulo, a gente vai ingressar nessa distinção entre o que faz a astronomia e o que faz a astrologia. Nós já tínhamos discutido que o surgimento da astronomia confunde-se com o surgimento da própria ciência, porque o evento que nós tomamos como marco inicial do que nós chamamos hoje de ciência foi um evento astronômico. Foi a previsão do eclipse solar pelo Tales de Mileto, utilizando-se apenas de uma argumentação envolvendo as posições relativas do Sol, da Terra e da Lua, ou seja, o que é o eclipse solar? É quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, obscurecendo o seu brilho. Então, quando ele foi capaz de fazer essa previsão sem se utilizar de uma explicação tipicamente religiosa, é isso que nós chamamos, né, de o nascimento da ciência moderna. É quando as explicações de mundo deixam de necessitar de uma entidade religiosa que as justifique. E a leitura do céu, a observação do céu, através da observação do céu, melhor dizendo, a gente consegue ter uma compreensão de diversos fenômenos terrestres, ou uma compreensão ou uma idealização a respeito dos fenômenos terrestres. Tá? A gente pode ter algumas intuições a respeito do nosso clima, porque o movimento do Sol e a posição de algumas constelações, elas são indicativos das estações do ano, então elas foram importantes ao longo da história da humanidade. Saber fazer essa interpretação foi importante ao longo da história da humanidade para que a gente conseguisse fazer o nosso planejamento agrícola, né, que é amplamente dependente do clima. Sobre um código moral, também a gente observava o céu
para estabelecer um código moral. Por quê? Porque se você for observar as coisas aqui na Terra, comparar o movimento das coisas aqui da Terra com as coisas aqui do céu. As coisas na Terra são corruptíveis. Elas nem sempre têm um comportamento de acordo com aquilo que você espera. Então você sabe, vamos supor, que existe uma época de chuva e uma época de seca. Uma época de frio e uma época de calor. Só que nem sempre isso se dá dessa forma. Às vezes a gente tem períodos frios na época que a gente espera calor, temos períodos quentes na época que a gente espera frio. Às vezes a chuva atrasa, às vezes a chuva adianta. Então o funcionamento da natureza não é tão matemático assim, né? Não vai tanto de acordo com as nossas expectativas. Porém, em contraste, o céu ele é perfeito, vamos dizer assim. O movimento das constelações nunca muda. Aquilo que acontece no céu é extremamente previsível, extremamente regular, né, e quase que imutável ao longo de uma vida humana ou até mesmo ao longo de várias gerações. Então a gente começa a observar esse contraste entre aquilo que acontece no céu e aquilo que acontece na terra. Aquilo que acontece no céu é perfeito, é imutável, é incorruptível, enquanto que aquilo que acontece aqui na terra é imperfeito, é mutável, é corruptível. Então a gente já começa a fazer essa contraposição entre dois mundos, né? Um mundo que é perfeito e um mundo o mundo que é perfeito, que está distante de nós, e um mundo que é imperfeito, que é o mundo que nós habitamos. Ora, essa é a base de qualquer pensamento religioso. Sim? Da existência de um mundo distante de nós, que é perfeito, e em contrapartida, o nosso mundo, né, onde nós vivemos, é um mundo imperfeito, onde a gente não pode esperar essa perfeição. Né? Então, a leitura do céu, ela teve essas duas funções bem importantes ao longo da história da humanidade, né? Facilitar o nosso planejamento, então, o nosso planejamento de atividades agrícolas, o nosso planejamento de orientação de viagens e de navegação, então, o nosso planejamento dos nossos eventos terrestres e o surgimento do pensamento religioso, né, a partir desse contraste entre um mundo perfeito e o mundo imperfeito. Uma citação aqui só para a gente ficar de exemplo dos usos da astronomia para civilizações antigas. Ele diz assim: no entanto, no deserto ou no mar, as Pleiades são a primeira coisa com que se tem contato. Esse agrupamento brilhante e compacto de estrelas é diferente de tudo o que se pode ver no céu. Em todo o mundo, as pessoas identificam as suas estrelas como um grupo de meninas, daí o nome As Sete Irmãs, sendo perseguidas por um homem agressivo, que pode ser a estrela vermelha de Aldebaran ou a constelação de Órion. As Pleiades são um grupinho de estrelas um pouquinho menos visíveis no céu, principalmente para nós urbanoides, né, que tem toda essa poluição luminosa, ficam próximas da constelação do Touro. Então, em algumas mitologias, elas aparecem como sendo atacadas por um monstro maligno, que é a constelação do Touro, né? Ou aí, no caso, como ele cita, a estrela Aldebaran, que é o olhinho do Touro, tá? Então, essas estrelas, as Pleiades, elas aparecem em várias mitologias de várias civilizações. Da Austrália até o outro lado do Pacífico, os povos dos Andes observavam regularmente as Pleiades para assegurar uma colheita abundante de alimentos. Eles não eram caçadores, porém, mas agricultores. Se as sete irmãs se mostrassem claras e brilhantes, eles plantariam as suas batatas em outubro. No entanto, retardariam o plantio se as Pleiades estivessem apagadas e difusas. Aí você olha e fala, que doideira! O que tem a ver? Eles observarem o brilho das estrelas, se está mais nítido, se está mais apagado, com eles fazerem o plantio ou não, se eles deveriam plantar ou não. Né? Como é que dava certo essa correlação? Recentemente, a ciência moderna se reconciliou com a sabedoria dos antigos povos andinos. Quando as Pleiades estão apagadas, é porque estão ocultas por um véu de uma nuvem de alta altitude associada com o fenômeno El Niño no Pacífico. Essa mudança na circulação do oceano leva a uma seca na América do Sul e causaria a ruína da cultura de batatas. O texto não é muito claro e parece que a explicação dele está meio confusa. Vocês vão ver isso na disciplina de climatologia semestre que vem,
Porque quando é ano de El Niño, é um ano mais úmido ali no Pacífico. Eu não sei se ele correlacionou direito aqui essa noção de que em ano de El Niño, né, ficaria, porque o que ele diz, né, essa correlação com o El Niño, né, leva a uma seca na América do Sul. O que leva o período seco é o período da Laninha, não é o El Niño na verdade. Então provavelmente ele está falando da oscilação do El Niño, não do fenômeno El Niño especificamente. Então vou manter esse argumento, né, de que ele está falando da oscilação do El Niño, ou seja, no caso, a fase seca, que é a Laninha. Então eu teria, né, durante o período da Laninha, uma atmosfera mais seca aqui em superfície, porém uma transferência de umidade para a alta atmosfera, que isso bloquearia a visão das Pleiades, deixando elas mais apagadinhas. Essa é a explicação, né, que a gente poderia encaixar aqui nesse caso. Tá? Então você olha e fala, como é que os andinos conseguiriam saber, né, o que tem a ver, né, o brilho de uma estrela com o período seco aqui na Terra? Tecnicamente não existiria correlação nenhuma. Tá? Mas as Pleiades aparecem aí, então, como um testemunho do que está acontecendo na atmosfera, né? De um testemunho de que está acontecendo uma laninha, né? Que elas estão com um brilhinho mais apagado por causa dessa mudança da circulação atmosférica, né? Que difunde menos o brilho delas pela atmosfera. Tá? Então, só um exemplo aqui para mostrar como as civilizações antigas lidaram fizeram essas correlações entre eventos astronômicos e eventos climáticos. Tá? Então dá pra gente tecer esse tipo de correlações, e muitas civilizações construíram toda a sua vida, toda a sua história com base nessas correlações. Então já tínhamos discutido, né, que essa observação dos astros é imprescindível para o planejamento agrícola, para a orientação em viagens, para a rememoração de eventos históricos. Muitas vezes a gente projetava constelações de acordo com as mitologias, de acordo com as histórias das diferentes civilizações, para que essas histórias não fossem esquecidas. É muito mais fácil você transmitir a história oral, você memorizar uma história, quando você tem uma imagem, né, eterna no céu, para você conseguir se lembrar dessa história. Então, um eventual guerreiro, um eventual deus, né, que morreu em batalha, fica ali para sempre, né, preso ali no céu. Dá pra gente pensar em 1000 histórias que as civilizações antigas criaram para justificar o posicionamento dos astros, e se lembrar desse posicionamento. Tá? Então sempre houve, ao longo da história da humanidade, essas tentativas de correlação entre os eventos terrestres e os eventos celestes. Algumas razoavelmente felizes, como a gente viu, essa dos andinos com as Pleiades, para poder identificar o que seria El Niño e Laninha. Outras, nem tanto. Uma que é bastante famosa, uma correlação que é bastante famosa e muito difundida na nossa sociedade ainda hoje, é a correlação entre as fases da Lua e o ciclo menstrual. Então, as fases da Lua, a sequência de fases da Lua se repete aproximadamente a cada 29, 30 dias, que seria aproximadamente a duração do ciclo menstrual. Então, você menstruaria sempre numa mesma fase da Lua e ovularia também, né, na fase intermediária. Então, você pode, menstruar na lua nova e ovular na lua cheia. E por algum motivo houve essa modulação, né, houve essa regularização do ciclo menstrual com as fases da lua. Teve uma explicação uma vez que eu vi que era o seguinte, que os homens saíam para caçar na lua cheia, que é quando tinha iluminação, e ficavam em casa na lua nova. Então, se a mulher tivesse uma ovulação regular e ela ovulasse sempre na lua nova, ela tinha mais chance de engravidar, porque era quando o homem estava em casa. Então, teria havido uma seleção natural dessas mulheres que tivessem o ciclo mais regular e regulado de acordo com as fases da lua, né, para que elas teriam mais sucesso reprodutivo. Teve uma vez que eu estava dando essa aula, e aí uma menina comentou, falou, essa explicação sobre o ciclo, essa regularidade do ciclo menstrual com o ciclo lunar só pode ter sido criada por um homem, professora. Porque só um homem teria uma total descompreensão
sobre a regularidade do ciclo menstrual. Me mostra quem é essa mulher que tem o ciclo menstrual tão regulado, assim, bonitinho, com as fases da lua, porque eu não sou. Tá? E cada uma de vocês vai poder me dizer se é alguma de vocês que tem esse ciclo efetivamente reguladinho, perfeito, com as fases da lua. Vamos tentar fazer uma pesquisa e ver se a gente consegue estabelecer essa correlação. Tá? Ver qual de nós realmente tem um ciclo de 29 dias e meio, como é a lua. Ah, professora, mas não é exato, é mais ou menos. Que seja, mais ou menos. Vamos sair a campo. Vamos tentar investigar se a mulherada efetivamente tem o ciclo regulado com as fases da lua. Isso ninguém quer fazer, né? Sabe por que não? Porque sabe que não vai dar certo. Tá? A gente tem essa tendência de observar uma coincidência, que não é uma coincidência, mas vou assumir, né, pelo argumento aqui, dessa coincidência de datas, né, coincidência de duração aproximadamente, né, de ciclos que têm a mesma duração, portanto eles têm uma correlação, eles têm uma relação de causa e efeito entre eles. Tá? A duração da gestação humana, também a gente estabelece esse tipo de correlação. Uma gestação humana não dura 9 meses, ela dura 10 lunações, é um pouquinho mais do que 9 meses nesse sentido. Então você vai parir na mesma lua que foi a sua última menstruação. Esse foi o método que as mulheres usaram a vida inteira para saber, né, qual que seria a data prevista para o seu parto. Então, a sua última menstruação, 10 luas depois, né, naquela lua, você é a semana que está previsto para você parir. Me diga de novo, quantas mulheres isso dá certo? Tá? Data do nosso parto, a gente sabe muito bem, né, que é quando a criança está afim. Não dá para a gente estabelecer esse tipo de regularidade. Tá? Então, essa influência bem óbvia que o Sol teve para a nossa civilização, né, com a questão climática, com a questão das estações, e a Lua para algumas civilizações, principalmente civilizações litorâneas, que dependiam dos ciclos das marés, que aí sim, né, no ciclo das marés, a Lua vai ter essa influência. Então, essa influência bem óbvia que o Sol teve e que a Lua teve para algumas civilizações, né, a gente extrapola para outros astros, né, principalmente para outros planetas, e cria um sistema de pensamento que a gente conhece como astrologia, né, que é um sistema de previsão de futuro e de adivinhação de personalidades com base nas posições dos astros. Então vamos fazer essa distinção, né, do que diz a astrologia e o que diz a astronomia. A palavra astrologia significa estudo dos astros, né? Então logia, estudo, astros são os astros, né? Então astrologia é o estudo dos astros. Se você for parar para pensar, a astronomia também estuda os astros. Então, seria o correto, aquilo que a gente faz, né, no nome dessa disciplina universitária, deveria ser astrologia, porque é o que nós fazemos, né, o estudo dos astros. Acontece que ao longo da história, para poder separar esse caráter místico, mágico, religioso, que a astrologia, que é intrínseco à astrologia, a gente criou esse novo termo, que é a astronomia, vem de nomos, que quer dizer lei, ordem, né? Então, que a ciência que estuda a ordem dos astros, as leis dos astros, vai ser a astronomia. Tá? Então, o que vai distinguir uma da outra, basicamente, é a ideia de que a astrologia ela tem uma finalidade adivinhatória. Tá? Ela tem como objetivo fazer uma previsão de futuro a partir das posições dos astros que mandariam determinado tipo de energia, determinado tipo de vibração aqui para a Terra. Tá? Nós conhecemos a astrologia como uma pseudociência. Tá? Por quê? O que é uma pseudociência?
é um processo, um conjunto de afirmações que se pretende científico, mas não é. Por que a astrologia não é ciência? Aquilo que a gente já tinha visto em aula, aquela questão dos remendos. Então você fica fazendo um monte de remendo, aquilo que tem um monte de remendo não é verificável, então pronto, não é ciência. Mas não é só isso. A astrologia, ela fala de entidades, ela usa termos que parecem científicos, né? Fala de energia, fala das posições entre os astros. Isso o astrônomo também faz, em certo sentido. Né? Mas qual é a ideia? De que essa energia das posições dos astros, ela teria alguma influência sobre os eventos que acontecem aqui na Terra. E a gente consegue muito bem determinar que não. Tá? A energia gravitacional de outros planetas que chega até aqui é muito pequena para poder exercer algum tipo de influência sobre os seres humanos. O meu orientador que gostava de fazer essa comparação, que as moedas que estão no bolso do seu colega aí do lado da faculdade têm uma influência gravitacional sobre você muito maior do que outros planetas aí. Então, qual o sentido da gente louvar a energia que vem de outros planetas, sendo que tudo que está ao nosso redor, os corpos materiais que estão ao nosso redor, tem um puxão gravitacional, né? Exercem uma força gravitacional sobre nós muito maior do que os planetas. Então, realmente, a alegação em si não faz sentido. Então, a gente cria essa nova ciência, que é a astronomia, que ela descreve as características e a evolução dos astros, ou seja, descreve como eles são e como eles vão mudando ao longo do tempo, a parte desse princípio da mutabilidade das entidades, dos astros, dos fenômenos celestes e do universo como um todo, sem ter essa finalidade mística, sem ter essa finalidade adivinhatória. O que significa ser regido por um determinado signo? Tá? Vamos observar aqui, de acordo com o sistema geocêntrico e de acordo com o sistema heliocêntrico. Dos dois jeitos dá certo. Tá? De acordo com o sistema geocêntrico, que foi a astrologia original, você teria que o Sol giraria em torno da Terra uma vez ao dia, e a esfera celeste onde está grudado o Sol, porque cada astro estaria grudado numa esfera, a esfera onde está grudado o Sol executaria um giro no espaço, e esse giro vai apontando, vai fazendo o Sol apontar durante ao longo do ano por determinadas constelações no céu, por determinadas direções no céu. Então o espaço era composto por diversas esferas, que seriam os locais ocupados pelos planetas, e os planetas estariam presos, vamos dizer assim, em cada uma dessas esferas. Tá? E essas esferas executariam o movimento em torno da Terra. Então, tecnicamente, não são os astros dentro do sistema geocêntrico, não são os astros especificamente que giram em torno da Terra, mas sim as esferas que eles ocupam. Pensa em todo um sistema de engrenagens ali, de esferas girando em torno da Terra. Então, o Sol em si, ele executa dois movimentos, o Sol, então. Um movimento diário em torno da Terra e esse movimento anual, da sua esfera girando em relação à esfera das estrelas fixas, que não teria movimento. Então, ele levando um ano, a esfera do Sol levando um ano para completar essa volta em relação à esfera das estrelas fixas, é o que geraria ele estar voltado para diferentes posições do céu ao longo do ano. Então, se você nascesse quando a esfera do Sol estivesse nessa posição aqui, você seria desse signo. Esse aqui é Aquário, né? Esse aqui é o Aquário. Esse aqui é o Aquário, esse daqui é Peixes, esse daqui é Áries. Né? Então, dependendo de onde estaria o Sol nessa sua posição, na posição do céu, esse é o seu signo, é o dito seu signo solar. É aquele signo basicão, tradicional, que a gente utiliza na astrologia, é o primeiro que você avalia. E aí, da mesma forma, você vai avaliar a posição de outros planetas também, né? Então, Mercúrio, Vênus,
Marte, né? Em que casas eles estariam? Em que casas astrológicas eles estariam? Então a lógica seria a mesma. Você tem o planeta grudado ali na esfera dele, essa esfera executando o movimento em relação às estrelas fixas. E aí, naquele dia em que você nasceu, né, onde é que estava o planeta? Em qual dessas casas, para qual dessas casas estava apontando o planeta? Perfeito? Isso no referencial geocêntrico. Num referencial heliocêntrico, você só vai trocar a Terra e o Sol de lugar, mas o resultado vai ser o mesmo. Então, você colocando o Sol no centro, aqui é a Terra executando uma volta em torno do Sol. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Quem nasceu em setembro. Então, a Terra está nessa posição aqui, o Sol está aqui. Qual é a constelação que está atrás do Sol? Então, você pegaria meio-dia, que seria, né, o Sol, a parte do planeta voltada aqui para o Sol, então seria meio-dia. Você olhando para cima, que seria o equivalente, né? Meio-dia, você olhando para cima, qual é a constelação que está ali em cima? É óbvio que você não vai ver, porque é meio-dia. Tá? Mas como você, como astrólogo, você já teria essa roda pronta, né? Feita por ancestrais seus. Então, você já conseguiria fazer essa avaliação. Tá? Então, é isso que significa, né, a posição do Sol estar nessa constelação. Tá? Então, aquela constelação que é do seu signo solar, você não vê à noite. Tá? Então, olha aqui, setembro. À noite, essa partezinha escura representaria a noite. Qual é a constelação que nós estamos vendo? Constelação de Aquário. Aí você fala, não, que absurdo, eu nasci em setembro, eu não sou de Aquário. Quem nasce em setembro não é de Aquário. Então, como é que pode estar a constelação de Aquário lá no céu? É porque não é a constelação que você vê durante a noite. É a constelação que você veria durante o dia, porque é para onde o Sol está apontando. Percebe? Então você está aqui na Terra, né? Ou você olhando de frente para o Sol, quem é que está exatamente acima de você naquele dia, ao meio-dia. Tá? É isso que significa o seu signo solar. Todo esse sistema de conhecimento astrológico que nós usamos hoje, ele veio da Mesopotâmia. Todas essas civilizações, gente, todas as civilizações criaram algum sistema astrológico. Tá? Todas elas tiveram algum tipo de sistema adivinhatório. Mas a astrologia que a gente usa hoje é essa que veio da Mesopotâmia. Por quê? Porque é ela que foi importada para a Grécia e Roma. Aí, por imperialismo cultural, a gente ficou com eles, né? Porque foi o sistema de conhecimento da Grécia que ficou, né, o legado para a Europa e depois para o mundo. Tá? Então, o que nós chamamos hoje de astrologia ocidental, ele foi sistematizado ali por diversos povos da Mesopotâmia, por volta de 2000 antes de Cristo. Esse conhecimento é absorvido pelos gregos por volta de 500 antes de Cristo, né, traduzido para o grego, e sistematizado numa obra chamada Tetrabiblos, que era do astrônomo Ptolomeu. Tá? Se não me engano, ele era egípcio. Não lembro agora. Né? Mas é considerado ainda como, né, daquela civilização. Tá? Que é o que o Ptolomeu vai ser o cara que vai institucionalizar o sistema geocêntrico. Então ele explica toda a astrologia ocidental com base no sistema geocêntrico. Então ela não seria válida porque hoje a gente está no sistema heliocêntrico. Na verdade, isso nem faz tanta diferença assim. Pra ser bem sincera, tipo aqui a gente já viu. Se você colocar, né, sobre um referencial geocêntrico ou sobre um referencial heliocêntrico, o resultado é o mesmo. É onde o Sol está. Tá? Só varia a maneira de você raciocinar, a maneira de você fazer as contas, mas o resultado astrológico dá pra gente dizer que seria o mesmo, tá? Num sistema geocêntrico ou num sistema heliocêntrico. Mas outros problemas que a gente pode levantar em relação à astrologia é que ela se baseia na divisão do céu equatorial. O que é o céu equatorial? As 12 constelações do zodíaco. São 12 constelações que estão aproximadamente no plano equatorial da Terra. Então você imaginando, você aqui, né? Imagina a Terra vista do espaço.
Então você tem constelações que estão voltadas para o polo norte da Terra, estão na direção do polo norte da Terra, tem constelações que estão no polo sul, tem constelações que estão no Equador, imagina o espaço todo em volta da Terra. Então, as constelações que estão aproximadamente no plano equatorial da Terra é que são as chamadas constelações zodiacais. Os mesopotâmios dividiram o céu zodiacal em 12 casas, com aproximadamente 30 dias cada uma, para poder perfazer aí o ano, né? Uma volta em torno do Sol. Só que tem um pequeno problema. As constelações não têm todas o mesmo tamanho. Então, observa aqui. Tá? Se você pega quanto tempo o Sol leva para percorrer uma constelação como o Escorpião, por exemplo, que ela é fininha, e quanto tempo ele leva para percorrer uma constelação como a Virgem, ó. Olha o tamanho. Olha o tamanho de Áries aqui. Olha o tamanho que é a Áries, a constelação de Áries. Olha o tamanho que é a constelação de Peixes. A constelação do Capricórnio, né, um pouquinho menor também. Tá? Então, esse é um enrosco. Como é que você divide o céu em 30 casas de aproximadamente o mesmo tamanho, sendo que as constelações não têm todas o mesmo tamanho? Então, você fala, eu nasci nessa época, numa determinada época aqui, eu sou de Virgem, mas na verdade o Sol já está em Libra, ele não está mais em Virgem. Percebe a ideia? O Sol já não está mais naquela constelação. Se é uma constelação, principalmente quando você está falando, né, da vizinhança, de uma constelação muito pequena para uma constelação muito, muito grande. Então você pode achar, né, de acordo com a astrologia tradicional, que você é regido por um determinado signo quando naquele dia o Sol já saiu daquela casa, ele já está apontando para outra constelação. Então você não é daquele signo que diz a astrologia tradicional. Você tem que avaliar o quê? Onde é que efetivamente o Sol estava. Tá? As constelações não têm o mesmo tamanho, então você não pode criar uma astrologia em que todas as casas tenham o mesmo tamanho, porque elas não têm no mundo real. Tá? Então essa é uma primeira objeção que a gente pode levantar para a astrologia. Mas tem mais outra, que a gente ainda não viu ainda esse conteúdo, mas é a ideia de que do movimento de precessão do eixo terrestre. Então, para a mesma época do ano, a direção do céu para onde o Sol vai estar apontando, para aquele mesmo dia, para aquele mesmo horário, ela não se mantém eternamente. Tá? Então, se a gente diz que hoje nós estamos em março, nós estamos agora, se eu não me engano, nós estamos regendo o signo de Áries agora. É isso? Acho que é. Nós estamos agora em Áries, e aí você, né, dizer, então o Sol neste dia está apontando para a constelação de Áries. Não necessariamente. A Terra já pode, ao longo do tempo, ter mudado a sua posição no céu. A gente vai ver isso com mais detalhe daqui a algumas aulas. Tá? A ideia é, a Terra demora aproximadamente 26 mil anos para completar esse ciclo, né, de dar uma volta completa, passando por todas as casas zodiacais. Tá? Coloca mais ou menos aí, 26 mil anos. Ou seja, fazendo uma média aí, cada 2.100, 2.200 anos, mais ou menos, seria o tempo médio que ela levaria para passar por cada uma das casas. Tá? Se a astrologia começou 2000 antes de Cristo e nós já estamos em 2000 depois de Cristo, ela já passou por pelo menos 2 casas. Depois do que os gregos, do que os mesopotâmios firmaram como conhecimento astrológico. Tá? Quando os mesopotâmios criaram a astrologia, o equinócio de primavera, o dia que acontece o equinócio de primavera, que hoje em dia é por volta do dia 20 de março, que era o que aquelas civilizações tomavam como o ano novo, o equinócio de primavera acontecia na constelação de Áries, ou seja, no dia do equinócio de primavera, o Sol estava voltado para a constelação de Áries. Por isso que a astrologia adotou Áries como o primeiro signo, porque era ele que inaugurava o ano novo. Tá? Só que não é mais assim. Né?
O equinócio de primavera do hemisfério norte já não está mais acontecendo na constelação de Áries há muito tempo. Tá? Ele vai retrocedendo. Então ele já terminou de passar por toda a constelação de Áries e já está terminando de passar pela constelação de Peixes. Tá? Já estamos aí em via por volta de 2150, mais ou menos. A gente já vai fazer o equinócio de primavera do hemisfério norte acontecendo na constelação de Aquário. Professor, é isso que chama a tal da era de Aquário? Exatamente. Tá? Essas eras astrológicas é isso que significa. Onde é que o Sol vai estar fazendo o equinócio de primavera do hemisfério norte? Tá? No dia do equinócio de primavera do hemisfério norte. Para que constelação o Sol vai estar apontando? Já estamos terminando a era de Peixes e já estamos ingressando na era de Aquário. Então, aquelas datas que os mesopotâmios fixaram, os mesopotâmios melhor não, né? O Ptolomeu, aquelas datas que o Ptolomeu acabou fixando para determinar quais são qual é o signo solar, né, ao longo do ano, está completamente defasada. Tá? Então, você precisa reavaliar qual é o calendário mais atualizado. Tá? Professora, você está querendo dizer que eu passei a minha vida toda lendo horóscopo errado? Sim. Tá? Você que acreditou ser uma pessoa romântica porque você é de câncer e cancerianos são românticos, eu preciso te dizer que você não é de câncer. Professora, mas eu sou romântico. E daí? Aí vem a pergunta, né, do ovo ou da galinha. Você é romântico, né? Se você se tornou romântico, porque você é de câncer, você passou a vida inteira lendo horóscopo dizendo que canceriano é romântico, e aí você acha que você tem que ser romântico, porque você, afinal de contas, você é de câncer, né? Senão, né, falácia do falso escocês, senão você não é um autêntico canceriano. Sim, a sua vida inteira você leu o horóscopo errado. Então eu vou mostrar aqui agora na tabela qual que é o seu horóscopo verdadeiro. Você vai localizar pela sua data de nascimento qual é o seu verdadeiro signo. Localiza aí. Sempre vai ter o surtado e falar, eu me recuso a dizer que eu sou de Capricórnio. Tá aí. E o que diz a astrologia tradicional e qual é o atual. Ah, mas tá para 2011. Tudo bem, é mais ou menos uma vez por século. Um pouquinho mais. Você teria que atualizar essas datas para ser um dia mais, um dia menos. Então, tipo, ainda tá valendo isso daqui. E a duração da passagem por cada uma das constelações. Perceba que não é 30 dias exato, né? Elas variam bastante. Olha o tamanho da constelação de Virgem, 44 dias. Olha o tamanho da constelação de Escorpião, 8 dias apenas. Tá? Então, faça o favor de ser um astrólogo coerente e começar a ler o seu horóscopo direito a partir de agora. Tá? E aí, você felizardo que nasceu de 1º a 18 de dezembro. Parabéns, você é da constelação de Ofiuco. Quem peste é o Ofiuco. Também modernizando aquilo que os mesopotâmios colocaram, né, dividindo o ano em 12 casas. Hoje em dia, né, modernamente, a gente divide o céu equatorial em 13 casas. Então, teríamos 13 constelações no Equador. Aí uma delas é a constelação do Ofiuco. Só que os mesopotâmios não consideravam o Ofiuco, né? Simplesmente desprezavam aquele pedaço do céu. Então precisamos elaborar um sistema de características para os regidos pelo Ofiuco, porque ainda estamos faltando. Tá? Sinceramente, né? Eu acho, eu faço isso em aula, mas eu acho uma tremenda bobagem, até uma tremenda perda de tempo, a gente tentar convencer as pessoas de que a astrologia é uma bobagem, sabe? Tá aí há 4.000 anos e as pessoas ainda estão acreditando nisso, né? Mas eu não acho que o principal problema da astrologia
seja a crença em energias que não existem, né? A crença em influências celestes que não existem. Para mim, o problema de você acreditar na astrologia, ele é muito maior, que é o que eu vou falar agora em seguida. E o que me preocupa bastante, já pegando esse gancho, é o quanto que parece que está tendo um revival de astrologia. Não sei se vocês têm essa sensação também. Porque quando eu era criança, a gente, tipo, falava de signo e tal, mas era muito mais um tom de brincadeira, sabe? Ninguém acreditava, realmente, ninguém regia a sua vida, efetivamente, por aqueles comportamentos. Eu não sei, parece que eu tô vendo isso sendo levado mais a sério de uns tempos pra cá. A galera realmente utilizando a astrologia para tomada de decisões na sua vida, sabe? Interpretando o comportamento das pessoas com base na astrologia. E aí é que mora o perigo. Por quê? Porque qual é a diferença entre eu dizer, você faz isso porque você é canceriano, você faz isso porque você é escorpiano, você faz isso porque você é capricorniano, você não presta porque você é capricorniano. Qual é a diferença entre isso e eu dizer pra você, você não presta porque você é negro, você não presta porque você é gay? É ou não é um estereótipo, uma forma de discriminação? Só que tolerada. Porque se eu disser, você não presta porque você é gay, você não presta porque você é negro, né? Vou ser execrada, e com razão. Agora dizer, você não presta porque você é capricorniano, aí tudo bem. Sabe? A gente não pode descartar a hipótese de que pode vir um sistema despótico, um sistema de governo, que faça esse tipo de classificação das pessoas de novo, sabe? Isso já aconteceu tantas vezes ao longo da história da humanidade. Para mim, esse é muito mais o perigo da astrologia. Não é você consultar um horóscopo para saber qual é a cor da roupa que você vai usar, sabe? Usa a cor da roupa que você quiser, cara, mas o julgar o outro com base numa característica que não tem nada a ver com o seu caráter. Assim como ser negro, ser gay, não tem nada a ver com o teu caráter, ser de escorpião também não tem, ser de capricórnio também não tem. Então por que você acha normal fazer esse julgamento do caráter das pessoas com base na astrologia? Esse que é o perigo. O perigo é você normalizar esse tipo de julgamento. Trago aqui uma citação de um artigo publicado pelo meu orientador do mestrado e do doutorado. Ele diz assim: seja como professor do ensino fundamental e médio, como professor universitário ou ministrando cursos de capacitação de professores, confronto-me frequentemente com um universo de questões que, quero acreditar, faça parte do imaginário de boa parte das pessoas. Dizem respeito ao binômio astronomia e astrologia. Que alunos misturem conhecimentos díspares e construam concepções muitas vezes curiosíssimas sobre o seu lugar no universo e a sua relação com o mesmo não espanta. Esta é uma das funções do professor, ajudar o aluno a separar o joio do trigo. O que realmente preocupa é que, muitas vezes, os próprios professores de geografia ou mesmo de ciências não sejam capazes de elencar ao menos um argumento ou raciocínio convincente. Pudera, conhecimentos básicos ou mínimos de astronomia são fundamentais à formação do professor de geografia e também do cidadão. Como podemos fazer alguém que acredita que a sua história individual é regida por astros há milhares e milhares de anos-luz, que a história é uma construção coletiva, social, que não há um destino, mas um devir em uma eterna construção? Esse que é o perigo da astrologia. É você tentar convencer uma pessoa que está convencida de que o seu destino é regido pelos astros. Como que você vai convencê-la de que o destino dela não está traçado? De que ela faz parte de um processo histórico, que ela influencia e é influenciada por esse processo histórico, por esses atores históricos, e que a história é mutável. Se uma pessoa acredita que o destino dela está traçado, vai para casa dormir, não tem nada o que fazer no mundo para mudá-lo, entende? Como sensibilizar o futuro cidadão às questões ambientais
se ingenuamente acredita que no futuro, uma vez devastada a superfície da Terra, nossos descendentes colonizarão outros planetas e viajarão pelo universo em gigantescas arcas de Noé tecnológicas. Então a gente tem uma visão extremamente imaginativa sobre o que acontece no céu. Então, existem civilizações muito mais adiantadas aí pelo espaço, né? Então, qual a necessidade da gente investir aqui na Terra? Como convencer alguém que sonha com um contato imediato de terceiro grau, que somos, antes de tudo, prisioneiros da película superficial de nosso planeta e que dela dependerão, além de nós, todas as gerações futuras? Então, a gente nota muitas vezes esse desprezo pelo mundo real das pessoas que estão muito focadas em discutir sobre os astros. Tá? Professora, mas esse raciocínio a gente poderia elencar para qualquer religião. Tá, acato o argumento. Mas desculpa, a história da humanidade já se encarregou muito de demonstrar o quanto a astrologia é falsa, sabe? Diante de tantas e tantas e tantas provas de que ela é falsa, você escolher acreditar nela, ok, faz o que tu queres, pois é tudo da lei, já dizia o sábio Raulzito. Só não venha me dizer que a tua tia do Zap é uma idiota porque ela acredita em chazinho de folha de limão para curar Covid. Tá? Porque tu tá pau a pau com ela. Se tu me disser que a astrologia é um sistema de pensamento tão válido quanto qualquer outro, então deixa a tua tia em paz. Não enche o saco dela. O problema é que tu enche o saco da tua tia, mas você acredita em bobagens igual a ela. Tá? Então, sejamos menos alecrins dourados. Desmentida a astrologia, então vamos agora para o que interessa, a astronomia. Dentre as civilizações antigas, a gente pode destacar a construção de monumentos megalíticos que serviam para marcar os movimentos do Sol. Tecnicamente, na verdade. Por quê? Porque, como a gente vai ver daqui a algumas aulas, a construção de um observatório solar ela é um processo muito simples. Né? Cara, um cano, um poste, um cabo de vassoura que tu tiver na tua casa, pronto, você já consegue fazer um observatório astronômico. Não há necessidade de toda essa parafernália toda aí. Tá? Então, até que ponto, né, esses monumentos megalíticos realmente serviam? Né? Não que não servissem, né? Mas que a função deles era basicamente demarcadora de poder, vamos dizer. Então, para dizer, olha só o que nosso grande imperador conseguiu construir, né? Olha o que a nossa grande civilização conseguiu construir, é porque, né, os astrônomos efetivamente de cada civilização, né, o ambiente de trabalho, o laboratóriozinho deles, na verdade, era muito mais simples. Né? Então, esses monumentos megalíticos, eles serviram ao longo da história muito mais como marcadores de poder do que como laboratórios de conhecimento mesmo. Tá? E uma pergunta bem intrigante que aparece para a galera é como que as civilizações antigas construíram monumentos tão grandiosos sem a engenharia que nós temos hoje, sem os conhecimentos que nós temos hoje, né? Então, será que foram seres humanos mesmo que construíram esses monumentos enormes ou foram os alienígenas? Aparece bastante esse tipo de questionamento. 3 pontos pra gente considerar aí. Primeiro, que não sei até que ponto você precisa de uma engenharia tão grande assim, né? Você acha que isso daí é uma engenharia muito grande porque você fica o dia inteiro rolando tela no Instagram. No tempo que as pessoas se preocupavam em estudar matemática, alguma coisa mais útil, né? Elas tinham esse conhecimento. Então não é difícil da gente pensar sobre isso. Né? Segundo ponto, você só fica impressionado que tem essa grandiosidade toda, esses monumentos, porque você vive numa época em que existem direitos humanos e direitos trabalhistas. Tá? Porque naquele tempo tinha escravo. O escravo, velho, você consegue fazer qualquer tipo de serviço. Né?
Quem construiu isso daí foi escravo. Pense que eles, né, trabalhavam sob condições salubres, não, cara. Tá? Então aí a gente consegue fazer uns monumentos bem loucos desses. Tá? E terceiro, né, aparece muito, né, como foi que essas pessoas conseguiram fazer essas civilizações, conseguiram construir monumentos tão grandiosos assim. Né? E aí eu uso esse meme para colocar esse questionamento. Muitas vezes a gente se espanta de que outras civilizações conseguiram construir monumentos tão grandiosos porque não eram brancos, né? Loucura, né? Como é que podem povos não brancos construírem obras tão grandiosas, não é verdade? Porque quem detém conhecimento seriam os brancos, não é verdade? Como é que um não branco consegue uma obra tão grandiosa dessas? Fica esse questionamento aí para nós. É porque foi um povo não branco porque isso não foi feito por europeus, melhor dizendo. Isso não foi feito por europeus, portanto, foi feito por alienígenas. Porque um índio da América não pode ter feito um negócio tão grandioso desse. Me poupe, né? Então vamos parar, a gente gosta de fazer crítica a determinados sistemas de pensamento, mas a gente não para pensar, né, no racismo que está embutido nessa maneira de que a gente pensa. Então a gente só pode ter feito esses monumentos tão, né, malucos, né? Como que conseguiram fazer um negócio desse? Só porque o cara não era branco ele não consegue fazer? É isso? Não, né? Vamos parar para pensar um pouquinho sobre as ideias que a gente anda defendendo. Passar agora a elencar algumas civilizações aí, as suas contribuições para a história da astronomia. Então vamos colocar aí a Mesopotâmia, que a gente já discutiu amplamente, né, sobre quais são as contribuições deles para a astrologia, mas vamos colocar aqui para algo mais útil, que seria a astronomia. Então, dentro das civilizações da Mesopotâmia, que seria o atual Iraque, nós podemos destacar os assírios. Os assírios eles tinham muito mais uma preocupação religiosa com a interpretação dos astros, porque eram povos guerreiros, então eles precisavam da astrologia para poder fazer o planejamento das suas batalhas. Então a preocupação deles era muito mais de criar, estabelecer as características de cada astro, né, quais eram as energias, né, que eram proporcionadas pela posição de cada astro. Tá? Então, no sentido do que nós conhecemos hoje como astronomia, né, essa contribuição dos assírios ela é desprezada. Tá? Eles tiveram um enfoque muito maior do que hoje nós chamamos de astrologia. Tá? Os sumérios. Os sumérios eles são os criadores de um tipo de calendário que nós chamamos de calendário lunisolar. O que significa o calendário lunisolar? É um calendário que leva em consideração os movimentos do Sol e da Lua na composição do tempo. Tá? O nosso calendário, atualmente, ele não é lunisolar. Ele é apenas solar. Tá? Por quê? Porque ele é regido somente pelo movimento do Sol. Um exemplo. Nós estamos, hoje é dia 25 de março. Em que estação do ano nós estamos? Se eu te faço essa pergunta, você consegue responder na lata. Nós estamos no outono, no hemisfério sul. Por quê? Porque você sabe que dia 20 de março entra o outono. Perfeito? Então, o nosso calendário ele é bem marcado com as estações do ano. Agora, se eu te perguntar, em que lua nós estamos hoje? Tu não vai saber me responder. Porque você não observa o céu. Percebe? O teu calendário, ele não tem relação com as fases da lua. Ele não incorpora as fases da lua. O calendário dos judeus incorpora. É o que a gente vai ver na aula de calendários. Tá? Então, o sistema de contagem do tempo que incorpora as fases da Lua e do Sol, né, os sumérios criaram, né, que depois vai ser utilizado pelos hebreus. Os caldeus, a contribuição dos caldeus foi o estabelecimento do ciclo de Saros, que é
uma ciclicidade dos eclipses. Então, os eclipses eles se repetem, a sequência de eclipses, né, solares e lunares, elas se repetem aproximadamente a cada 18 anos e meio. Tá? Isso é o que nós chamamos de ciclo de Saros. Então, se você conhece esse ciclo, você consegue fazer, né, só com uma tabela. Olhando na tabela, você consegue saber quando que vai acontecer um determinado eclipse e de qual tipo. Os babilônios. Quais foram as contribuições dos babilônios para a astronomia? Os babilônios criaram a matemática de base 12 e base 60. Então, essa é a explicação de por que a gente faz um dia que tem 24 horas, né? A gente divide a duração do dia em 24 horas, que seria basicamente, né, 2 períodos de 12 horas, né? Um dia de 12 horas e uma noite de 12 horas aproximadamente. O porquê de a gente dividir o céu em 12 casas zodiacais e, por extrapolação, fazer um ano que tenha 12 meses. Tá? Que mais? Né? A base 60 também é na contagem das horas. Então, a gente faz que uma hora tem 60 minutos e o minuto tem 60 segundos. Por que essa divisão? Por que essa matemática de base 12 e base 60? Então, pode reparar, a gente tem, né, das constelações, são 12 constelações, a contagem do tempo é ou em ciclos de 12 ou de 60. A geometria do círculo também ela é feita, né, ou a gente divide o círculo em 360 graus, que seria aproximadamente a duração de uma translação. Tá? A duração da translação é 365, e eles sabiam muito bem disso, não é 360. Mas eles mantiveram o valor de 360 para os graus de um círculo, porque o número 360 é muito mais fácil de fazer conta, né? Ele é divisível por 2, por 3, por 4, por 6, por 5, por 9, por 12, por 20, né? Para dividir por um monte de coisa. 365 é mais complicado de fazer divisão. Tá? Então, por quê que eles utilizaram a base 12 para fazer essa divisão? Então, tem muita gente que acha que é porque existem 12 constelações. Não existem 12 constelações zodiacais. Nós acabamos de ver que, na verdade, a gente colocou 13. Mas outras civilizações, cara, poderiam dividir de outras formas. Eu divido o céu em quantas constelações eu quiser. Por que eu sou obrigada a enxergar um Órion? Por que eu sou obrigada a enxergar os peixes? Eu não sou obrigada a nada. Eu divido as constelações do céu do jeito que eu quiser. Então, não é que existem 12 constelações. Os mesopotâmios criaram 12 constelações no zodíaco porque eles utilizavam uma matemática de base 12. Tá? E aí que vem a pergunta, né? De onde que eles tiraram o tal do 12? Está muito mais perto do que você imagina, na sua mão. Observa as suas falanges. Seus dedos aqui, ó. Você tem 4 dedos, tira o polegar. Você tem 4 dedos com 3 ossinhos cada um. Tá? Então esse era o dedo é o instrumento de contagem mais antigo que existe. Então a gente vai contar, né, a primeira dúzia, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 para a primeira mão. E para outra mão, você conta 5 vezes esse ciclo de 12, que dá 60. Então, por isso que eles vão fazer toda uma matemática de base 12 e de base 60, que tem relação com as nossas mãos. Né? As nossas mãos são o instrumento de contagem mais básico que existe. Então, a partir do estabelecimento de uma matemática de base 12 e base 60, é que a gente cria todo um sistema de contagem de tempo e todo um sistema da geometria com base 12 e com base 60. Tá? Então, inverte essa correlação. Então, por que o ano tem 12 meses? Né? Porque os mesopotâmios criaram uma matemática de base 12. Eu posso dividir o ano em quanto tempo eu quiser. E várias civilizações dividiram o ano em períodos aproximadamente de quantos eles quisessem. Não está escrito em lugar nenhum que o ano tem que ter 12 meses. É um legado da matemática de base 12 dos babilônios. Não está escrito em lugar nenhum que as constelações zodiacais têm que ser 12.
Isso é um legado de os babilônios terem adotado uma matemática de base 12. Tá? O calendário, o sistema de calendário que eles utilizavam também era lunisolar, importado dos sumérios, como a gente já tinha visto. Né? Os babilônios também são os criadores da semana de 7 dias. Tá? Como a gente vai ver na aula de calendários, a ideia é que cada dia da semana era consagrado a um dos planetas visíveis. E por planetas aqui entendam também Sol e Lua. Por quê? Aquilo que nós chamamos de planetas para essas civilizações não é o que a gente chama de planeta hoje. Né? Aquilo que a gente chamava de planeta naquela época eram os astros do céu que se moviam. A palavra planeta significa isso, né? Astro errante. Tá? Então, quais são os astros que têm um movimento próprio, né? Que não estão sempre na mesma posição do céu? Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. São 7 planetas, são 7 astros errantes que a gente tem no céu. Então, cada dia era consagrado a um desses planetas, a um desses deuses. Então, para a gente ter uma ciclicidade litúrgica para cada um desses deuses, a gente criou um sistema de tempo em ciclos de 7 dias. Então, de novo, não tem relação, a semana ter 7 dias não tem relação com as fases da Lua. Quantas fases tem a Lua? Quantas eu quiser. Se eu quiser criar a Lua com 4 fases, com 2, com 8, com 20, posso. Tá? A gente dividiu a Lua em 4 fases de aproximadamente 7 dias cada uma para poder fazer essa coincidência. Né, de que cada fase, né, corresponderia a aproximadamente uma semana. Tá? Mas, de novo, não está escrito em lugar nenhum quantas fases a Lua tem que ter. Então, eles consagravam cada um dos dias da semana a um desses deuses. Na língua portuguesa você não consegue enxergar isso, mas se você fala inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, dá para você perceber qual é o planeta que é regente de cada dia da semana. Tá? Na língua portuguesa foi cristianizado, mas nas outras línguas isso se conservou, essa tradição. Tá? O ciclo do trabalho, a escala de trabalho, essa noção de que a gente deveria descansar um dia é uma criação dos hebreus. Tá? Porque antes eles trabalhavam na escala 7/0. E aí o Moisés quis criar a escala 6/1. Aí tá todo mundo amaldiçoando a escala 6/1. Ela foi criada pelo Moisés aí. Já foi um avanço, porque antes eles trabalhavam na escala 7/0. Tá? Então isso é uma criação dos hebreus. Né? Mas a criação da semana de 7 dias ela é dos babilônios. Então, mais uma vez, né, não é uma influência bíblica. A Bíblia veio depois. O escrito do Moisés, né, a contagem do tempo que o Moisés cria, a narrativa do Moisés sobre a criação do mundo, ela veio depois. Eles foram cativos na Babilônia, não se esqueçam. Tá? Então, a gente vai ter essa contagem do tempo feita em ciclos de 7 dias, e aí todas as civilizações que passaram por eles ali vão absorver esse sistema de calendário, e depois ele vai ser extrapolado para o Ocidente. Tá? Então a gente não divide a semana em 7 dias por causa da narrativa bíblica da criação do mundo. Não. A narrativa bíblica da criação do mundo é uma consequência do sistema de contagem de tempo dos babilônios. Tá? Inverte essa relação. Outras contribuições dos babilônios, né, o registro e observação de diversos fenômenos envolvendo o Sol, a Lua e os planetas, ou seja, a duração das suas rotações e translações, a sua inclinação em relação ao plano da eclíptica e os movimentos retrógrados, que a gente vai ver também daqui a algumas aulas, algumas aulas andando na próxima, o que isso significa. A previsão de eclipses, o plano da eclíptica, que é o plano de translação da Terra, e o estabelecimento das constelações do zodíaco. Aqui só pra gente, a título de curiosidade, pra gente saber qual que era o sistema de constelações dos babilônios, quais eram os nomes delas, é óbvio que eu não vou me atrever a pronunciar isso daqui. Tá? O significado, tá? E qual é o nome que, né, traduzido para o latim.
Então perceba aqui, ó, o leão já aparecia, né, que essa palavra aqui significa o leão, e a gente vai dar o nome dela para a constelação de leão. A balança, que é a Libra, o escorpião, que mantém o escorpião, o peixe-cabra, que é o capricórnio, as caudas, que são os peixes, os gêmeos, que são os gêmeos, a estrela, que é o touro. O que tem a ver estrela com touro, professor? A estrela do Aldebaran, que é o olho do touro, que era bem cultuada. Percebe? Então, ainda guardamos, né? O sistema de constelações zodiacais que a gente utiliza ainda guarda extrema semelhança com o que foram as constelações dos babilônios. A China. Os chineses são famosos por terem se ocupado muito mais de eventos celestes ditos irregulares. Então, as civilizações mesopotâmias e o Ocidente, de maneira geral, ele teve uma preocupação maior em registrar eventos regulares. Então, ciclos de eclipse, os ciclos da Lua, do Sol. Né? Na China, parece que a gente vê também registro de eventos que são chamados de irregulares. Então, eles têm, obviamente, né, o registro de eclipses, o calendário de 365 dias, então essa intuição de que o Sol fazia, né, uma volta completa em torno da esfera celeste ali em 365 dias, né? Posicionamento de diversas estrelas, isso qualquer civilização, isso é o básico, qualquer civilização fez. Né? Mas alguns registros que parece que outras civilizações deram uma ignorada e que aparece mais entre os chineses são a queda de meteoritos, que efetivamente, né, não tem uma regularidade, vamos dizer assim, né? Então o meteorito cai uma vez só. Tá? A ocorrência de supernovas, então a explosão, o que é uma supernova? Uma explosão de uma estrela, é o momento da sua morte. Então isso também acontece uma vez só na vida de cada estrela. Então a gente tem que eles registraram a nebulosa do Caranguejo, que é a explosão de uma supernova que aconteceu em 1054. Outras civilizações também parece que registraram essa supernova, mas o registro dos chineses ele é bem característico, né, inequívoco dessa supernova. E a observação de cometas também, que dependendo da sua periodicidade, quando são cometas de longuíssimo período, eles podem até ser ditos como irregulares da escala de vida humana, né? Que eles demorariam tanto tempo para voltar a passar, mas alguns não. Né? Alguns, né, a gente poderia tomar como regulares, que eles têm uma aproximação da Terra em escalas de tempo menores. Né? E ao que consta, os chineses já conheciam o que viria a ser o cometa Halley, né, que é um cometa de curtíssimo período, né, que daria até para ver, né, em uma vida humana você conseguiria ver 2 vezes, que se Deus quiser vai ser um privilégio do qual eu vou desfrutar. Mas a gente consegue fazer esse registro, obter esse registro, né, de que os chineses eles conseguiram registrar a passagem de diversos cometas, né, coisa que em outras civilizações, vamos dizer assim, não era muito bem visto. Né? Esses eventos irregulares, né? Queda de meteorito, a ocorrência de uma supernova, a passagem de cometa, eram registros que não eram muito bem vistos por outras civilizações. Tá? Por quê? Porque era interpretado como sinal de mau agouro, de azar. Tá? Para e pensa, o céu é perfeito, o céu é regular. Então, o que aconteceu? O que deu a louca nos deuses que deu a passagem desse evento irregular? Só pode ser um castigo para nós, só pode ser um sinal de má sorte. Tá? Aliás, é daí que vem a palavra desastre. A raiz da palavra desastre vem de disaster. Dis quer dizer mal, né? Que funciona mal. E aster, astro, então desastre é o astro mau, é o astro imperfeito. Então, a passagem desse astro mau, desse astro imperfeito, anunciava uma catástrofe aqui na Terra. Então, isso é a ocorrência do desastre. E também a ocorrência das manchas solares, que também são um fenômeno aproximadamente irregular, mas que tem algumas técnicas que a gente conseguiria visualizar e registrar. O Egito. A civilização egípcia teve uma preocupação muito maior
com o estudo das posições do Sol. Tá? Tem muita gente que vai falar bastante acerca dos conhecimentos egípcios, mas a gente tem bastante dificuldade em afirmar, né, todo esse conhecimento dos egípcios por dois motivos, né? Primeiro, porque boa parte foi destruído, foi roubado, foi saqueado, então sobrou muito pouca coisa para a gente avaliar, né, efetivamente, né, qual era o grau de conhecimento dos egípcios. Tá? Então, tipo, menos, né? Talvez a gente esteja atribuindo a eles uma genialidade que não era tão grande assim. Mas o fato é que eles tiveram uma preocupação muito maior astronomicamente em registrar movimentos do Sol. Tá? Tanto que a gente vai ver, quando a gente for falar de calendários, né, boa parte do que nós entendemos como o nosso calendário hoje, né, era conhecimento vindo dos egípcios mesmo. Tá? E o que, né, mais destaca os egípcios é o registro da primeira proposta heliocêntrica da história da humanidade. Isso sim é que eles têm de original. Então, ao que consta, eles foram o primeiro povo que postulou a ideia de que o Sol era o centro do universo e não a Terra. Tá? Só que tem um pequeno porém nessa história. Essa proposta do heliocentrismo feita pelos egípcios, ela foi feita pelo faraó Amenófis IV no século XIV a.C. Então, tipo, é bem antiga essa proposta, mas ela não teve um caráter científico, vamos dizer assim. Por quê? Foi uma jogada política. Os egípcios eram uma civilização politeísta e você tinha o faraó, que era o representante do Sol, e toda uma casta de sacerdotes que era representada por uma diversidade de deuses. Esse faraó, ele tentou uma jogada política de centralização do poder e numa tentativa de diminuir o poder dos outros sacerdotes, né, concentrar o poder para si próprio. Como que ele faria isso? Dizendo que ele era o único Deus. Que não deveríamos cultuar outros deuses, né, mas sim somente ele. Tá? E ele, que era o representante do Sol, ele era o Deus Sol, então tudo no universo girava em torno dele, que era o representante do Deus Sol. Tá? Então a primeira proposta heliocentrista da história é também, olha que louco, a primeira proposta monoteísta. A primeira vez que aparece a noção de que só existe um Deus, né, vem dos egípcios. Tá? Então olha como a religião ela anda efetivamente de mãos dadas com a ciência muito mais do que a gente gostaria de pensar. Perfeito? Então, nada de dizer por aí, mas os egípcios já sabiam que o Sol que era o centro do universo. Não. Foi uma jogada política do Amenófis IV, uma tentativa de diminuir o poder dos outros sacerdotes, eles dizer que eles eram falsos deuses e que não deveriam ser cultuados. Deveria ser cultuado somente ele, que era o Deus Sol, né, e ele, como o Deus Supremo, tudo no universo girava em torno dele. Tá? Aqui uma arte rupestre de uma civilização, da civilização Chaco, que viveu no que seria hoje o estado do Novo México, nos Estados Unidos. Não sei se você vai conseguir enxergar aqui. Ó, esse aqui tá mais visível, né? Parece uma estrela bem brilhante. Aqui talvez uma lua. Ou um sol sendo encoberto pelo eclipse. Talvez. Aqui uma mão humana. E aqui, ó, parece um sol muito brilhante, né? Em diversas camadas aqui. E aqui, talvez uma cauda. Ó, consegue enxergar? Tá bem apagado hoje em dia, né, cara? Mas um dia eles tiveram essa intenção de fazer essa pintura. Então a gente pode ter várias interpretações para o que seria esses eventos. Né? O período que eles viveram foi, né, o auge dessa civilização é de justamente o século XI da era cristã.
Então, muito provavelmente, eles quiseram aqui representar o eclipse solar total de 1097, aconteceu um eclipse solar total de 1097, cujo centro foi ali, no estado do Novo México. Então, você imagina, né, o que deve ter sido isso para eles. Então, talvez eles estivessem representando isso daqui, o eclipse. Então, o Sol sendo encoberto pela Lua. A explosão de supernova de 1054, aquela mesma que foi registrada pelos chineses. Tá? Se o período do auge dessa civilização foi o século XI, então está condizente com a data. E a passagem do cometa Halley, que também foi visto aqui na Terra no ano de 1066. Dá para a gente reconstruir também. Então, talvez isso aqui seja a representação do cometa Halley. Tá? Então, só para a gente mostrar, né, o quanto que as diferentes civilizações da Terra, todas elas, todas, tiveram preocupações muito fortes com a astronomia. Vamos dar um salto agora para a Grécia Antiga, que é quando você tem o registro na história da primeira vez que você tem uma astronomia dissociada da religião. Vamos ver a contribuição de cada um deles. Podemos elencar a contribuição do Tales, que nós já cansamos de falar, né, que é a previsão do eclipse solar com base nas posições relativas do Sol, da Terra e da Lua. Tá? O Aristarco de Samos, que você tem no Ocidente a primeira proposta heliocentrista, que a gente já tinha levantado em sala também, que é a primeira vez que ele vai tentar explicar qual era a intuição do Aristarco, a ideia de que o menor gira em torno do maior. Então ele estimou os tamanhos do Sol e da Lua, ele achou que o Sol seria 20 vezes maior do que a Terra, o que na verdade é um pouquinho mais, mas ele dizia que o Sol era 20 vezes maior do que a Terra, então faria mais sentido, né, que a Terra girasse em torno do Sol e a Lua girasse em torno da Terra. Foi esse o raciocínio dele. Talvez ele tenha bebido em alguma fonte egípcia também para ter essa intuição, não sabemos. Tá? O Hiparco ele trabalhou no observatório, construiu o observatório de Rhodes, melhor dizendo. Então ele fez muito registro, né, de muitas tabelas astronômicas que depois vão ser utilizadas aí por toda a astronomia e toda a astrologia da antiguidade europeia. Tá? Então eu coloquei aqui que é aproximadamente 850 estrelas catalogadas pelo Hiparco, uma classificação das estrelas em grandezas, que é o embrião da classificação que a gente utiliza até hoje, tá? E a descrição da precessão dos equinócios, o cálculo da precessão dos equinócios, né, dessa mudança na direção do eixo da Terra da direção do céu para onde o eixo da Terra tá apontando. Isso o Hiparco conseguiu calcular também. E o Aristóteles, que explicou as diferentes fases da Lua em função de diferentes níveis de iluminação pelo Sol. Tá? Ou seja, teria a ver com a translação, né, a iluminação da Lua, não teria relação com deuses encobrindo a Lua, né? Teria relação com a posição que a Lua ocupa em relação à órbita da Terra. Mas a principal contribuição do Aristóteles para a história da astronomia é uma teoria mecânica que sobreviveu até o período do Newton, tá? E ela tinha como característica ser mais especulativa, vamos dizer assim. Ela tem um caráter mais especulativo. Eu vou mostrar aqui o que isso significa. Ela não é matematizada, ela não é, vamos dizer assim, tão baseada em observações assim, tá? O que dizia a mecânica aristotélica? Quais são os postulados básicos da mecânica aristotélica? Existem dois tipos de movimento na natureza. O movimento natural e o movimento violento. O que seria o movimento natural? Seria aquele movimento que todos os corpos executariam se eles fossem deixados por si próprios. Tá? Qual seria a ideia? Todos os corpos
tenderiam, se eles fossem deixados por si próprios, eles tenderiam a voltar ao seu lugar original. Qual que é o lugar original? Depende de uma estratificação de densidades. Então, dentro da doutrina dos 4 elementos, o que nós temos? O mais denso é a Terra. Então, a Terra fica embaixo. Logo em cima da Terra, quem é que fica? O segundo mais denso, que é a água. Então, o lugar da água é ficar em cima da Terra. O ar fica em cima da Terra e da água. E o fogo é o mais leve de todos. Então, o fogo tende a subir. Então, cada elemento na natureza, cada corpo na natureza, eles tenderiam a ocupar o lugar que seria, né, de acordo com essa ordem. Então, se eu pego... É que vocês não vão estar vendo aqui, mas eu vou jogar uma caneta no chão. Eu jogo uma caneta, solto, melhor dizendo, uma caneta, ela cai para baixo. Por que a caneta cai para baixo? Porque ela é feita de terra. O elemento que mais configura a caneta é a terra, né? Então ela tende a cair para baixo. Então todos os corpos eles tenderiam a ocupar o seu lugar original. A água pode ir para o céu, a água evapora, beleza, mas depois ela volta, através da chuva, tá? Ela volta a ocupar o seu lugar original. Então todos os movimentos da natureza são explicados pelo Aristóteles dessa forma, isso é o chamado movimento natural. É o que aconteceria com os corpos se eles fossem deixados por si próprios, tá? Então, se você não mexer num corpo, ele vai ficar ali paradinho, se você, né, ou ele vai tender, né, a voltar para o seu lugar original, tá? Então, esse é o primeiro movimento, o movimento natural. Temos também o movimento violento. O que é o movimento violento? É quando eu aplico uma força sobre o corpo, quando eu interrompo a tendência dele de manter o seu lugar original. Então, se eu deixei a caneta aqui no chão, beleza, ela está no lugar original dela. Só que eu posso chutar a caneta. Estou movendo a caneta, eu estou interrompendo a sua tendência de estar, né, parada no seu local original. Tá? Então, a ideia é de que, se não tem nenhuma força aplicada a um corpo, ele vai tender a se mover pelo seu movimento natural. Tá? Se eu quiser mudar essa tendência do movimento natural, eu tenho que aplicar uma força a um corpo. Então, isso é o movimento violento, né? Uma ação que interrompe a tendência natural desse corpo. Tá? Então, para o Aristóteles, a aplicação de uma força, ela produz mudança na velocidade do corpo. Então, o corpo estava parado, ele passa a ter movimento. Ou seja, todo movimento no sistema aristotélico depende da ação de uma força. Só ocorre movimento dos corpos a partir da ação de uma força. Guarda isso, porque isso vai ser uma diferença muito importante entre a mecânica aristotélica e a mecânica newtoniana. Tá? Então, todo tipo de movimento violento e a sua continuidade depende da ação de um motor, de uma força que é aplicada a esse movimento. Tá? Vocês que foram bons alunos de física na escola, diferentemente de mim, sabem que isso não é verdade. Existe um tipo de movimento que não depende de uma força, né? Que é o movimento onde eu conservo a direção, velocidade, sentido, movimento retilíneo, uniforme. Né? Não depende da ação de uma força. Mas para Aristóteles, não. Para Aristóteles, todo tipo de movimento, a continuidade do movimento depende da ação de uma força. O movimento dos projéteis. Então, se eu lanço a caneta, se eu lançar a caneta, ela se torna um projétil, ela saiu da minha mão, mas ela vai continuar se movendo. Tá? Muito embora eu não esteja mais, tecnicamente, na hora que eu soltei a caneta, não está mais sob a minha ação. Né? Mas por que ela continua se movendo? Porque ela vai furando o ar, e nesse furar o ar, esse ar que era da parte dianteira dela vai sendo impulsionado para a parte traseira, isso vai impulsionando
o movimento da caneta. Então, a continuidade desse movimento também é exercida por uma força, né? A força do ar, no caso. Esse é o sistema do Aristóteles. E uma outra afirmação dele é de que a velocidade dos corpos é inversamente proporcional à resistência do meio. Ou seja, tem diferença de eu correr na água e correr no ar. Né? Se eu correr no ar, o ar oferece menos resistência. Então, eu vou conseguir correr mais rápido no ar do que na água. Até faz sentido, beleza, né? Porque o meio oferece uma resistência ao meu movimento. Só que se você levar esse raciocínio, né, seguir nesse raciocínio, você vai chegar à conclusão de que, né, quanto menor a densidade do meio, maior seria a velocidade. Então, num meio onde não existisse resistência, que seria o vácuo, a velocidade seria infinita. E se a velocidade é infinita, o movimento é instantâneo. Ora, a gente sabe que isso não é verdade. Não existe movimento instantâneo. Então, eu saio daqui da Terra, exatamente no mesmo instante eu estou lá em Alpha Centauro. Não, né? Não existe. Então, os aristotélicos vão dizer que o vácuo não existe. O vácuo é uma impossibilidade física, já que não existe movimento instantâneo, não existe velocidade infinita, então o vácuo também não existe. Ora, mas o que tem no espaço, então, se não é vácuo? O espaço seria permeado por um quinto elemento. Então, além dos 4 elementos que existem aqui na Terra, existiria também um quinto elemento, que é o éter, que seria uma matéria mais sutil ainda do que o fogo, que é o que permearia todo o espaço, tá? E ela é que ofereceria alguma certa resistência ali aos movimentos celestes, que impediria que eles fossem instantâneos, né? E seria essa matéria também que conduziria esses movimentos celestes. Então você observa que a física aristotélica, ela preconiza um tipo de movimento que existe aqui na Terra e um tipo de movimento que existe lá no céu. São leis diferentes que regem o movimento, né, dos corpos daqui na Terra com os corpos aqui do céu. O éter não rege os movimentos dos corpos aqui na Terra, só os corpos do céu, só os movimentos dos corpos do céu. Tá? Essa também vai ser uma importante diferença entre a mecânica aristotélica para a mecânica newtoniana. Tá? O que o Newton faz é justamente unificar as leis da mecânica terrestre com a mecânica celeste. Uma outra afirmação da mecânica aristotélica é a de que a velocidade de queda livre dos corpos é diretamente proporcional à sua massa. Ou seja, falando em uma queda, derrubaram um negócio aqui, não sei o que foi, ouvi o barulho. Então, os corpos mais pesados caem mais rápido, os corpos mais leves caem mais devagar. Também sabemos que isso não é verdade, tá? A impressão de que a gente tem de que os corpos mais leves caem mais devagar tem muito mais a ver com o formato deles, né? A gente discutiu isso em aula. Uma folha de papel parece que cai mais rápido por causa do formato dela, né? Mas se você amassar, vai cair na mesma velocidade que qualquer outro corpo. Mas é pelo fato de que o que rege a velocidade de queda dos corpos não é a sua massa. Tem influência da massa, mas assim como um corpo mais pesado, ele tem mais gravidade, ele tem também mais inércia. Então, acaba equilibrando. Então, a velocidade de queda dos corpos vai ser a mesma, independentemente da sua massa. Aquilo que a sua massa faria é você ter uma velocidade maior, a sua inércia faz você ter uma velocidade menor, então a sua queda livre acaba sendo a mesma, né? A velocidade de queda livre vai ser a mesma para todos os corpos, né? Isso é o que a gente crê hoje. Mas Aristóteles dizia que não, né? O Aristóteles dizia que corpos mais pesados caem mais rápido. Ô professora, mas será que Aristóteles nunca teve a ideia de fazer uma experiência de botar 2 corpos de massas diferentes e efetivamente verificar que não é tão grande assim a diferença para a gente dizer que corpos mais pesados caem mais rápido? Bom, aí você entrou uma importante diferença da física aristotélica com a física que a gente tem hoje. Tá?
A física aristotélica não era experimental, ela é especulativa. O que quer dizer isso? Ela é feita puramente com base em raciocínio lógico. Eu não sei pra vocês, mas pra mim faz todo sentido que corpos mais pesados caiam mais rápido. Eu não me daria o trabalho de fazer uma experiência para chegar a essa conclusão. Entende? É mais ou menos assim que operava a filosofia grega. Tá? Eles tinham um ranço de trabalho braçal. Porque trabalho braçal era coisa de escravo. Então, nós, intelectuais, nós não deveríamos executar trabalho braçal, trabalho experimental. Deixemos isso para os escravos, para os tolos. Nós, filósofos, devemos nos ocupar com o trabalho intelectual. Então, os filósofos gregos, eles não eram muito dados à experimentação, a fazer experiências com o mundo real. É basicamente só o raciocínio especulativo. Tá? Veremos também que hoje, obviamente, a gente percebe que é bem diferente. A ciência como a gente pratica hoje é bem diferente dessa ciência muito mais especulativa, desse caráter mais especulativo da filosofia que os gregos legaram. Então, uma valorização muito maior do trabalho intelectual do que do trabalho braçal. Que, de certa forma, esse ranço permanece até hoje, né, pessoal? Até hoje a gente tem uma valorização na nossa sociedade muito maior do trabalho intelectual do que do trabalho braçal. Os trabalhos intelectuais, eles são muito mais bem pagos do que os trabalhos braçais, de maneira geral. Tá? De certa forma, esse ranço vem daí ainda. Não evoluímos tanto assim nesse quesito. Tá? A verdadeira inteligência não estava no trabalho braçal. A verdadeira inteligência está no caráter especulativo. Então, toda a parte experimental da ciência ela é desprezada pelos gregos. Não é que não era feita, ela era desprezada. Tá? Por último, aqui, na nossa descrição da astronomia grega antiga, outro personagem lendário que é o Eratóstenes. Tá? Muito famoso pela sua proposta de cálculo da circunferência da Terra, além de criador da palavra geografia. Eu coloquei aí a transcrição geográfica, ou seja, de medidas da Terra. Tá? Vocês devem conhecer qual é a história do Eratóstenes. A ideia de que ele trabalhava na biblioteca de Alexandria, e aí na biblioteca de Alexandria tinha um obelisco que no dia do solstício de verão, do hemisfério norte, ele fazia uma sombra aqui. Tá explicado isso no material complementar que eu deixei para vocês. Ele fazia uma sombra aqui, nesse dia, e tem aqui o comprimento do obelisco. Se eu tiver, óbvio que eu consigo fazer isso, Medir a altura do obelisco, fácil. Medir o comprimento da sombra, fácil. Então eu consigo saber qual que é o valor deste ângulo aqui. Tá? Onde está a setinha. Se eu sei o valor deste ângulo aqui, eu também sei o valor desse. Quanto que é? O valor deste ângulo aqui é 90 menos esse, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se este ângulo aqui é 90, a soma dos outros dois vai ser 90. Então, se eu sei esse daqui é 90 menos esse. Fácil. Então, se eu sei o comprimento do obelisco, o comprimento da sombra, tangente deste ângulo aqui, aplico a fórmula da tangente, eu sei qual é o valor desse ângulo, portanto, eu também sei qual é o valor deste ângulo aqui. Este ângulo aqui, por sua vez, é oposto pelo vértice com este ângulo aqui. O que é este ângulo? Ele é um ângulo que existe entre a vertical aqui, a perpendicular ao obelisco, e a inclinação dos raios solares, que a gente admite como sendo paralelos à Terra, porque o Sol está muito longe. Perfeito? Então, fixa nesse ângulo aqui. É oposto pelo vértice do vértice do triângulo formado pelo obelisco e a sua sombra. Tá? Ele leu num livro, ali, que tinha na Biblioteca de Alexandria,
que na cidade de Assuã, né, que antigamente chamava de Siena, mas hoje é Assuã, no dia do solstício de verão, né, não formava sombra. O sol podia ser visto no fundo de um poço que tinha lá em Siena, que hoje é chamada de Assuã. Se a Terra fosse plana, você deveria ou ver a mesma sombra em todos os lugares, ou não ver sombra em nenhum dos lugares. Tá? Então, se existe um lugar em que, na mesma data, não há sombra, e outro lugar em que há sombra, então a Terra não pode ser plana. Tá? Ela é curva, não significa que ela seja redonda. Significa que ela é curva. Tá? Mas ele intuiu que ela seria, além de curva, redonda. Tá? Então aí você constrói esse diagrama, né, colocando aqui, ó, os raios solares, né, se não há sombra em Siena, isso significa que os raios solares incidem perpendicularmente aqui em Siena no dia do solstício de verão do hemisfério norte, porque Siena está aproximadamente sob o trópico de Câncer, né? O feixe aqui de retas paralelas aqui do Sol, o prolongamento do obelisco é a transversal dessas retas paralelas aqui formadas pelos brilho pelos raios solares. Então, retas paralelas cortadas por uma transversal. Este ângulo aqui é alterno interno. Este ângulo aqui é alterno interno com este ângulo aqui, ó, prolongando essas retas paralelas aqui, tá tudo explicado ali no material, raciocínio matemático, tá? Retas paralelas cortadas por uma transversal, este ângulo aqui e este ângulo aqui são alternos internos, portanto eles são iguais. Ou seja, se eu sei esse ângulo aqui, esse é o mesmo ângulo deste fuso da Terra que corresponde à distância entre Siena e Alexandria. Então, esse ângulo aqui, se eu não me engano, ele calculou como um valor de 7,2 nesse ângulo, tá? Então, 7,2 esse ângulo, que é o mesmo valor desse ângulo desse fuso da Terra aqui. Então, 7,2 graus, um fuso de 7,2 graus da Terra, da circunferência da Terra, corresponde à distância entre Siena e Alexandria. Então, você vai simplesmente montar uma regra de 3. Tá? Então, 7,2 corresponde à distância entre Siena e Alexandria. 360 corresponde a x. Só multiplicar em cruz, eu teria a circunferência da Terra. Perfeito até aqui? Maravilha. 99% dos livros didáticos vão te dizer, vão te mostrar impressionado o quanto o Eratóstenes genialmente, com zero de tecnologia, conseguiu calcular a circunferência da Terra com imensa precisão. Tá? Qual foi a jogada dele? O que ele fez? Como é que a gente faz a distância entre Siena e Alexandria? Ele mandou um escravo dele calcular essa distância. Como? Andando. Sim. O escravo foi de Alexandria até Siena. Acho que demorou 2 meses essa viagem. E voltou, né, contando quantos passos ele tinha dado. Tá? E aí o Eratóstenes fez essa conta dizendo que, né, 7,2 graus, que era esse fuso aqui da Terra, equivale à medida de 500 estádios. Então 7,2 graus dá 500 estádios, 360 graus dá x. Perfeito? E aí eu te pergunto, quanto é que vale um estádio? Foi essa conta que o Eratóstenes fez. Quanto vale um estádio? Quantos quilômetros? Quantos metros? Quantos passos o escravo deu? Não dá pra gente dizer, pra gente fazer essa afirmação tão segura e se admirar com a genialidade do Aristóteles, do Eratóstenes, né, que ele acertou com incrível precisão o valor da circunferência da Terra. Porque a gente não sabe qual foi a medida de estádio que ele usou.
O sistema de medidas da Grécia Antiga tinha várias unidades de medida que se chamavam de estádios. É a mesma coisa hoje com o que você chama de alqueire no Brasil. Alqueire na Bahia é uma medida, alqueire em Minas Gerais é outra medida, alqueire em São Paulo é outra medida. Então, se eu falo que eu tenho 10 alqueires de terra, depende se eu estou em Minas, depende se eu estou na Bahia, depende se eu estou em São Paulo. São medidas diferentes. Entende o problema? Então, a gente não sabe qual foi a medida de estádio que o Eratóstenes utilizou no seu cálculo. Tá? Então, você vai ver um monte de livros glorificando, né, como que o Eratóstenes era tão genial, né, que conseguiu calcular a circunferência da Terra, né, enquanto um monte de besta ignorante ainda ficava achando que a Terra é plana, né, ainda ficava, né, julgando outros cientistas que diziam, né, porque achavam que a Terra é plana. Para! O raciocínio do Eratóstenes tem total fundamento matemático. A matemática dele é perfeita, o raciocínio que ele utilizou é perfeito. Agora, se ele acertou em cheio essa conta, são outros 500. Da mesma forma como Aristarco, ele dizia que o Sol era 20 vezes maior do que a Terra. Cara, é muito mais do que isso. Tá? Então, a gente tem uma tendência de idealizar os nossos heróis do passado, de novo. Dizer que eles foram grandiosos, intrépidos, lutando contra a ignorância. Para. Foram homens de carne e osso que muitas vezes acertaram e muitas vezes erraram. Tá? O Eratóstenes teve um raciocínio matemático perfeitamente lógico. Se ele acertou ou não essa medida é outra história. Perfeito? Não vamos continuar dizendo aquilo que a gente não tem base histórica para poder afirmar. Porque agora vocês são cientistas. Perfeito? Então, de novo, né, encerra essa aula frisando essa necessidade. Essa necessidade premente que a gente tem, né, de idealizar os nossos heróis do passado. Mas em que medida? Eles foram efetivamente tão geniais assim? Ou a gente é que gosta de recontar a história? A gente diz, né? A história foi o fato, aconteceu. Não, o passado também é incerto. O passado também depende de interpretações. E a gente gosta muito, né, de fazer interpretações do passado da forma que nos é conveniente. Tá? Existiram heróis em todas as épocas, existiram gênios em todas as épocas e existiram pessoas de carne e osso também em todas as épocas. Tá? Não dá pra gente dizer que a ciência também não é feita desses homens de carne e osso que por vezes acertam, por vezes erram e que a gente não pode ficar fazendo afirmações, né, de cunho científico quando a gente não tem base científica, base histórica para esse tipo de afirmação. Tranquilo, crianças? Era esse o papo que a gente tinha para hoje. Então ficamos por aqui e até a próxima.